Salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial para a gente poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E hoje a gente vai falar sobre individualização de água, um tema muito falado dentro do condomínio. Temos cases aqui, inclusive, de sistemas que não funcionaram, que não deram certo. E hoje a gente vai falar justamente sobre esse ponto que eu já vou pedir desculpa porque a minha língua vai travar em algum momento quando eu for falar individualização de água. Minha língua trava. É um trava-língua. É um trava-língua. É um trava-língua, então. Bom, um assunto muito relevante e muito vivenciado nos condomínios. Tenho certeza que o convidado hoje vai trazer muita clareza e também vamos trazer muitos cases que acontecem nos condomínios no dia a dia, né, Luiz? Com certeza. E geralmente parte daquele princípio, né? Nossa, a conta tá vindo alta, eu tô pagando a mais porque meu vizinho tá consumindo mais do que eu. Então vamos individualizar, né? Então... E eu tenho uma história, cara, novinha que eu ouvi ontem, cara, de uma administradora que depois, no determinado momento, eu vou contar sobre individualização de água e leitura, cara. Mas quem vai falar sobre isso com a gente é Jean Carlos. Irmão, obrigado, hein, velho? Obrigado por ter vindo aqui para poder falar de um tema que você domina pra caramba, muitos anos trabalhando com isso, velho. Obrigadão. É um prazer poder estar aqui e poder falar do meu serviço, do meu segmento, né? Então, assim, é um assunto, como abordou aqui logo no início, de suma importância, né? A água dentro do condomínio é um grande vilão em vários aspectos, né? Não só na questão do racionamento, consumo, desperdício, né? Como até mesmo para você a conta alta, né? Conforme colocou. Então, assim, são vários aspectos que dentro do condomínio tem e o nosso trabalho veio justamente contra isso, né? Ou seja, resolver a injustiça das pessoas, como ele bem colocou no coletivo. As pessoas podem usar água sem controle algum e aí o que acontece? A conta vai cada vez mais aumentar e você não tem um controle sobre isso. Então você individualizando, a individualização vem para isso, sanar e você poder racionar o consumo, né, de forma consciente e as pessoas e o condomínio ter uma conta mais justa, né? Então esse é o nosso trabalho. Se você não tem a individualização de água, a pessoa nunca sabe quanto que ela está consumindo. Ela não faz a mínima ideia. Não tem como. E pelo fato da conta ser rateada para todo mundo, ele tanto faz como tanto fez. Ele vai usar a torta direita e, cara, eu vou pagar sempre o mesmo valor todo mês. E aí eu acredito, de verdade, que economiza muito, igual você falou de racionamento de água. Que economiza muito quando você coloca o medidor e a pessoa começa a saber exatamente o quanto que ela consome efetivamente, cara. Na hora vai disparar um gatilho lá, vai começar a economizar por conta própria. Não dói no bolso, né? É, cara. E é algo mais justo se a gente for analisar. Porque se você pensar no coletivo, você pensar no bom senso, vai ter uns que vão economizar, outros que vão gastar pelo fato da água não ser individualizada. Essa é a verdade. Então, vamos jogar para cima, já que vai dividir por todo mundo, eu vou gastar mais. Agora, quando individualiza, a consciência vai doer no bolso. Perfeito. Então, dessa forma fica mais justo. Cria esse senso de justiça, né? Exato. O condomínio passa a ter uma harmonia, porque antes cada um faz o que quer, né? Então, a individualização é um bem comum. Não, perfeito. É o que bem colocou aqui, é exatamente isso. E qualquer serviço, quando você não tem controle, as pessoas acabam esbanjando. E não porque necessita, e sim é simplesmente por não ter o controle, as pessoas não doendo no bolso, elas acabam gastando mais do que deveriam. Então, assim, dentro do condomínio, você individualizar é o pontapé inicial. Hoje, os novos empreendimentos já não saem mais coletivos, eles já saem individualizados. Então, você vê a necessidade de você ter o controle sobre o serviço, né, sobre a água. Então, a individualização, ela começa a dar oportunidade ali para o síndico para organizar a conta dele, controlar essa água e ter o retorno, né, de você ter um condomínio individualizado. Haja vista a lei agora, né, que todas as construtoras hoje entregam os empreendimentos novos já pronto o sistema individual. O que é necessário colocar os medidores, né, que é o hidrômetro, para você fazer a gestão das leituras e o cálculo. Então, hoje em dia, já melhorou, já não é mais como São Paulo foi, né? Ou seja, o Brasil construído de forma coletiva. Existem inúmeros prédios ainda coletivo dentro de São Paulo, já fizemos bastante serviço, mas acredito que não chega a 20% do que tem para fazer do mercado dos antigos. Tem muita coisa. Muita coisa ainda nova, né? Jean, eu queria fazer uma pergunta. Qual o primeiro passo, então, para o condomínio que quer individualizar a água? Qual o primeiro passo que ele tem que fazer? O primeiro passo é o síndico, ele faz uma chamada, né, no caso
da nossa empresa para a gente estar mandando um representante para poder ver a parte técnica, né? Ou seja, tem que conhecer o condomínio dele para ver qual é o tipo de obra que vai ser executado. Cada condomínio tem sua particularidade. Nenhum dele não poderá ser feito, todos poderão ser feitos. Exemplo, você vai avaliar se dentro daquele condomínio existe o shaft, né? Que é justamente a tubulação já existente ali, ó, o espaço para passar a tubulação de esgoto e de água. Tendo esse shaft, você consegue simplificar melhor, ou seja, a obra se facilita, porque vai ser por ali que vai ser passado os tubos individuais. Já é pronto para isso. Quando não existe o shaft dentro das plumadas, onde tem os registros, você tem que fazer por fora. Então você faz externamente. Dá para se fazer da mesma maneira. O que vai ocorrer é que você vai fazer a rede externa, depois você vai cobrir com proteções e não, mas dá para fazer a individualização por essa forma, pelas paredes, né, externas. Certo. Então é isso. Até mesmo os dois modelos são esses, shaft e Se externo. tem, só para contextualizar, eu já passo para o Sanches, tá? Então, eu achei legal o que você falou, até para quem está acompanhando o Manutencast. Então, todo condomínio pode ser individualizado, até para quem está acompanhando. Ótimo. Então, o primeiro passo é saber se no shaft, se tem um shaft, é possível passar plumada? Caso não tenha, vai ser feito externo. Só para linkar. Sanches, você ia fazer a pergunta? Não, era exatamente isso, porque um dos condomínios, né, próximo aqui do aeroporto Campo de Marte, já é um condomínio antigo. E aí o síndico esses dias perguntou, né, Luiz, como que eu faço, né, para individualizar, sendo que a gente não tem o shaft? E aí era justamente isso, né, essa colocação, é externo. E aí muito bem colocado também, não adianta só passar essa tubulação externa, né, que tem que proteger ela contra os raios, né, UV e etc, que são danosos às tubulações, né. Então, como que é geralmente, né, feito esse procedimento entre, como vocês disseram, né, desde a visita, depois identificar a metodologia e aí o pós-contratação, como que se dá depois essa questão da instalação? Antes do cara contratar, ele já sabe se o dele vai ser via shaft ou se o dele vai ser via externo, isso já vai dito para ele, ou ele descobre isso depois, no desenrolar da... Exato, eu até comecei, mas ainda não coloquei da forma correta, então exato. Sim. Após a visita nossa, identificamos aí qual é o tipo de obra, se ela é shaft ou não é externa, é passada isso para o síndico, né? Ou seja, nós vamos estar fazendo um orçamento dentro daquilo que a gente viu, e isso vai ser levado para a Assembleia. Então aí que nós vamos estar colocando para todos os moradores, expondo como vai ser feita a obra, e aí vai ter a aprovação, para sim ou para não, dentro da característica daquele condomínio. Feito a Assembleia e aprovado, aí vai entrar o processo de execução. Então a gente vai estar colocando o nosso funcionário lá dentro para fazer aquela obra de acordo com o que já foi visto. Na questão calha, na questão descida por externo, você vai colocar uma calha de proteção de lã de vidro, ela é uma calha super resistente, tem uma duração de mais de 10 anos, justamente para você ter essa proteção sob intempéries, chuva, sol. Então é uma coisa que não vai ficar agressivo. Ela é pintada também na cor da fachada do prédio, que às vezes o síndico, com certeza, ele precisa ter essa cautela, né, esse carinho, porque o síndico, às vezes, os moradores têm alguns medos, né? Então, perder a estética, vai ficar feio. Alteração de fachada. É muito invasivo. E não é. Então, assim, a rede também externa ela é feita com broca específica, já na espessura da tubulação. A calha também ela é colocada na largura específica daquela rede, né? Ou seja, se é um prédio muito alto, vai descer determinados fechos de tubos, né? Mas ela é feita exatamente naquela largura para que você não venha agredir muito e tomar uma fachada. Então, são coisas que a gente pensa para facilitar. As pessoas acham que uma obra de individualização ela é muito complexa, muito mirabolante. Não é. Você vai trocar, sim, uma plumada coletiva, né, que existe, por individuais, mas é super tranquilo de ser executado por quem conhece. Então, é um serviço totalmente necessário dentro de um condomínio, né? Perfeito. E é bem isso aí mesmo, né? Por quem conhece. Porque ela pode ser muito sossegada de fazer ou pode ser também uma grande dor de cabeça para o síndico caso ele não saiba contratar e não tem ninguém para poder gerenciar esse negócio e acompanhar a obra. Porque, como qualquer outra obra, né? Eu estou acompanhando a construção de uma churrasqueira nesse exato momento. Poderia ser algo simples ou poderia ser algo complexo, cara, porque está sendo construída uma churrasqueira.
Mas se foi contratado uma empresa ou se foi contratado o Zezinho da esquina, tudo muda. E se você tem gestão ou não, muda mais ainda. Então pode ser simples, como pode ser também a grande dor de cabeça pro cara, né, velho? Quais os impactos, assim, pensando nas unidades privativas com essa obra? Vamos pensar nos dois cenários, né? Tem alguma diferença? Se for no shaft, é menos, né? Os danos, eu falo que qualquer obra tem algum impacto, isso é normal. Mas, pela sua experiência, quais são os impactos, até para o síndico, né, que acompanha aqui? Poxa, eu quero individualizar, mas eu vou chegar e vou mexer com obra. Tem um melhor momento, tratando desses dois cenários? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Perfeito. Como você falou, mesmo que seja uma obra não complexa, que a gente não vai destruir parede, a gente não vai mexer na estrutura do prédio. Quando eu me refiro à questão da simplicidade, é nesse sentido, né? Embora tenha que ter conhecimento, conforme foi falado mesmo. Então não pode ser qualquer aventureiro para fazer uma rede, né? Tem que ter os equipamentos de segurança e tudo mais. Entre a externa e o shaft ele está preparado e você vai fazer uma perfuração ali no registro na altura do tamanho de um azulejo, né? Ou seja, 40 por 40, para você já descer ali, você vai captar esse tubo e você já vai fazer a ligação que já é para esse momento. Então, assim, não é tão invasivo. O fora, você vai ter que perfurar essa parede de fora para dentro, então vai trazer um pouquinho mais de desconforto para o cliente, porque vai gerar um pouquinho mais de pó num determinado local, barulho que seja aí com essa ferramenta. Mas a diferença basicamente é essa, porque o shaft ele já é preparado para aquela tubulação, né? Tá. E já você entrando por fora, você vai correr pelo teto da casa também até o ponto do registro. Então a obra externa, ela leva talvez essa ideia de que é um pouquinho mais complexa, porque você tem que fazer esse percurso. Entrou por fora ali na parede, e vai até onde for o registro, ou seja, ali no banheiro, na área de serviço, na cozinha, e você faz ali a ligação nesse ponto do registro, tá? Tá. Então, a diferença basicamente é essa, mas assim, também não vejo muito estrago, né? Sim. Em fazer uma ou fazer a outra. Estruturalmente falando, era mais para entender esse contexto mesmo, não tem grandes coisas, né? Não, você não quebra a parede, não vai buticando, né? Então, eu acho que vê, são dúvidas, passagem. dúvidas comuns, isso, né? Só passagem. Geralmente essa externa você passa ela no cantinho entre a parede e o teto. E geralmente todos os apartamentos têm as molduras de gesso. Então você faz retirada dessa moldura, passa a tubulação ali e depois você coloca essa moldura de gesso no mesmo lugar. Ou seja, vai ficar imperceptível. Impacto mínimo. Perfeito. É um acabamento de gesso, ou seja, exatamente. Não agride a parede, né? Você não fura a parede, não vai embutir. Então você veja que é uma coisa superficial. E já uma dúvida, a gente estava falando agora há pouco, você até tocou nesse assunto de legislação, né? Nível São Paulo. Hoje, com base na legislação, como que está esse nível de aceitação, de implementação da individualização de uma forma assim geral, tá? Tanto aqueles condomínios que ainda têm dúvida, quanto os que já têm a certeza que irão fazer. Com relação à legislação, né? Como eu falei, a gente quando vai fazer um condomínio, o que prevalece é a Assembleia, né? Ela é soberana. Então, dentro dessa Assembleia, se houver essa aprovação para a execução da obra, aí tem respaldo legal para você executar essa obra e poder aí aplicar a administração, que é pós-obras, né? Que é interessante também, porque dentro de quando você faz o controle da água, porque a gente vai falar em dois aspectos. O racionamento, você controla a água, a medição individual, ou seja, sanar aquela injustiça de apartamentos com mais pessoas, menos pessoas, apartamento fechado. Então, quando você faz a individualização e coloca o medidor, você passa a gerenciar realmente cada unidade. Com isso, vai ter aí uma diminuição na conta de 30% a 40%, com certeza, na conta geral. Nossa. Um outro aspecto que leva a pós-obra é a administração, é você aplicar algumas determinações também de regras, como o corte da água. Aí sim é um assunto mais polêmico, é um assunto mais discutido, muito que polêmico. envolve mesmo aí a questão do direito, embora a gente segue a mesma premissa, né? Que o que foi aprovado na Assembleia é soberano e aí o condomínio vai com isso para aplicar e defender, né? Ou seja, se houver aprovação da obra, posteriormente a aprovação do corte, determinando prazo de cobrança, qual prazo que ele vai poder ficar inadimplente para ser cortado,
Isso sendo aprovado, a gente vai executar. Eu acredito que assim, a maior parte da parte jurídica entende que é legal. É controverso, é um assunto muito discutido, né? Os juízes entendem que sim, pode ser feito e pode seguir aquilo que foi aprovado na Assembleia. E já determinados juízes entendem que não, né? Então, assim, é um assunto bem polêmico, mas a gente segue a política da Assembleia, a gente segue aquilo que foi aprovado e aprovado as regras, aí a gente vai aplicar e vai assumir. E já aproveitando também, a gente falou, né, de como inicia, a parte intermediária quando contrata e já faz as obras, e aí tem o pós, né, que seria questão de leitura e manutenção. Que aí é o seu BO, né, meu jovem? É o BO. Que é o seu BO, né, case cara? É o que você tá passando agora, mesa, né, cara? É, que eu tô passando em um dos condomínios. Foi feita a individualização, né, do sistema de água, e após essa individualização começou a ter diversos problemas de leitura com uma determinada empresa. E essa empresa saiu. O que aconteceu? O condomínio contratou uma outra empresa, já com sistema individualizado, tá? Okay. Somente para fazer a leitura. Em determinado momento, né, a gente fazendo as inspeções e tudo mais, vários pontos das torres, né, que são 4 torres, a gente identificou que tinha vazamento. Contatamos, né, a empresa, falamos, determinados andares estamos com esses vazamentos e precisamos, né, de uma correção. E a empresa que faz a leitura basicamente disse, nós não fazemos o conserto, né, a manutenção. Somos uma empresa somente para a leitura. Então eu queria que você explicasse, né, para os síndicos que estão, né, nos assistindo, nos escutando, como que é esse funcionamento, né, do sistema da rede depois de implementado, com a relação também de leitura, né, até essa cobrança e manutenção, para que eles entendam justamente como funciona, né, desde a contratação até essa etapa, vamos dizer assim, final, que seria a leitura e manutenção. Perfeito. Só fazendo um combo com o que o Luiz está falando, é importante até porque quem ouve assim fala, é a mesma empresa que faz tudo, é só instalar e agora está tudo resolvido. E não, esse case do Luiz é muito interessante porque mostra que não é só você pegar uma empresa que vai lá e faz a instalação, a gente tem que pensar na leitura e na manutenção dessa rede depois. Perfeito. Exatamente. O primeiro passo de um condomínio não individualizado coletivo é a obra. Então você passou pela obra, você tem aí a gestão, que é a administração que a gente coloca e chama. Essa administração, ela é fazer as leituras periódicas mensais para calcular e mandar para a administradora e as devidas manutenções, conforme você falou, se apresentar algum vazamento, alguma outra coisa, seja uma porquinha solta, um aperto, uma borrachinha que é um inserto dentro da instalação ali do hidrômetro. Então são coisas que é decorrente de material, né? Então, é normal, isso cara, é normal, manutenção isso vai acontecer, cara, isso é dia a dia. acontece, exatamente. Coisas mais simples, outras não, vai trocar um cotovelo, uma luva, não importa. Isso é uma coisa que precisa. O condomínio ele contrata uma empresa para fazer a obra e depois fazer o pós-obras, que é a administração. No nosso caso, a gente vai estar dando todo esse suporte de leitura, cálculo, e se houver uma manutenção, tem que ser feito. A gente não pode, a gente trabalha justamente contra o vazamento. A gente trabalha contra o desperdício de água. Então você tem que ter uma empresa dentro do seu condomínio, mesmo que você cancele esse contrato com essa empresa que fez a obra e a administração e uma outra venha assumir, ela tem que assumir também essa manutenção. Ela tem que ser do meio. Ela não pode só ser simplesmente uma de leitura. Você pode sim contratar, mas o síndico ele tem que ter a clareza que está contratando um serviço específico só para leitura e não vai ter um respaldo e manutenção, né, que isso vai acontecer. No nosso caso, já vem a leitura e vem também a manutenção. Ou seja, para você justamente não deixar essa água aí pelo ralo, né? Ou seja, tem que ter a manutenção. Então, basicamente, o síndico ele tem que entender o que está contratando e ver se aquela empresa vai oferecer o pacote completo, né? Esse combo, conforme foi falado. Então, tem que ser a leitura e a manutenção se houver o vazamento. Porque senão você fez, mas a água está indo pelo ralo. Então, assim, isso vai entrar na conta geral do condomínio, né? Então, você vai estar contribuindo também para o desperdício. E entra esse fator muito importante, né? Não apenas contratar, mas saber o que está contratando. Eu tenho uma história legal, cara. Eu vi ontem essa história, cara. Um condomínio com 300 unidades, tem uma empresa que fez a individualização e faz a gestão lá dos consumos, então
passa o leiturista, tira as leituras, faz o consumo, o cálculo e tudo mais. Num determinado mês, a empresa pegou ar, falou, meu, não quero mais trabalhar aqui para essa administradora, simplesmente largou o prédio e foi embora. E era momento de leitura, então os caras tinham que fazer a leitura e eles não fizeram, simplesmente foram embora. E aí o que a administradora fez? Falou, velho, é o seguinte, então, já que não tem o leiturista e eu preciso desse cálculo, vocês, moradores, me mandem a foto dos seus medidores, porque aí eu vou calcular e quem não mandar vai ter que pagar a porção ideal, a fração ideal. Fração ideal. Vou ter que pagar a fração ideal. É moral da história, ninguém mandou, cara, porque, porra, ninguém nem sabe o que é um hidrômetro, o morador não mandou. De 300 unidades, ninguém mandou nada. E aí a administradora fez o quê? Fez o como estava escrito em assembleia, que ia mandar a fração ideal pra todo mundo. Aí, tipo, começou a chegar a conta de R$900 de água pra galera, tá ligado? Eu tô exagerando, mas, tipo... Sim. A galera gastava 50 contos, começou a chegar uma conta de 200, 300. E os caras viveram o inferno na Terra durante alguns meses até regularizar a situação por situação, por conta, cara, justamente uma situação muito parecida dessa que eu tava passando, velho. É óbvio que eu não teria feito isso. Eu, como síndico, não teria colocado uma coisa dessa nem a pau. Eu teria contratado alguém para poder ir lá e fazer a medição e emitir de acordo com o que a pessoa consumiu. Porque ele retrocedeu no processo. Ele já tinha, com certeza. Ele já tinha conseguido individualizar. Só porque a empresa saiu, você vai perder esse processo, cara? E outra, só reforçando isso daí, igual você falou, as pessoas não sabem o que é um hidrômetro. Às vezes tem uma pessoa idosa, enfim, nem se for jovem às vezes. Então, retrocedeu e gerou um ruído, né? Porque a água é algo que todo mundo está acostumado. Tô lá, vou lá, pago, chega o boleto, um exemplo, já estava individualizado, e do nada, agora você tem que ir lá e tirar uma foto. Então, realmente pensou, isso daí gera um ruído na comunicação. E entra naquele item, é uma despesa que já era fixa e o condomínio vai falar, pô, mas eu pagava isso, a empresa saiu, eu agora vou ter que fazer a leitura que a empresa fazia. Eu que tenho que pagar por isso, né? Exato. Verdade. Dentro do que eu tô vendo aqui é bacana, porque assim, isso valoriza muito o nosso trabalho. Veja, pra mim às vezes parece ser estranho dizer sempre a palavra simples, né? Mas você vê um trabalho que é de tirar a leitura ali e a pessoa fotografar, se não tem, olha o transtorno que gera, né? Então, assim, é uma responsabilidade. E esse é o nosso trabalho. O funcionário está indo todo mês na data correta, porque da database. Porque se você não vai na database também, gera outro transtorno, que é o volume de água. Se você não seguir os 30 dias de consumo, que é a média, você vai estar colocando ou mais consumo para o morador ou menos consumo para o morador. Então você veja que são coisas que é simples, mas tem que ser feita daquele jeito. Então o funcionário não pode deixar de ir, tirar as leituras, para poder fazer o cálculo corretamente, né? E seguir também datas, né? Seguir também regras, né? Ou seja, tem a data certa de fazer a leitura. Então, é um trabalho necessário para que aí os condôminos tenham tranquilidade, tenham conforto e tenham o que a gente sempre coloca, justiça, né? Perfeito. Pagar exatamente por aquilo que consome e não um cálculo aleatório ou, de supetão, né? Que vai pegar as pessoas de forma inesperada e não vai ser justo, né? Vai ser uma conta muito maior. Com certeza sempre vai ser uma conta muito maior. Sempre, cara. Ou não, né? Só se a família tem 10 pessoas, para ela a conta vai ser menor, né? Exato. Eu ia fazer uma pergunta linkada a isso. Pela sua experiência, Jean, tem aceitação quando vai falar individualização? Eu não sei se você vai saber compartilhar com a gente, né? Igual que é uma família pequena, às vezes um casal, né? Às vezes não tem filho. Contra uma família que tem 6 pessoas, a individualização ali para a família que está maior, talvez não seja legal. Agora o casal, a pessoa que mora sozinha, fala, poxa, eu tô pagando aqui, eu tomo um banho uma vez por dia e tem gente que toma 5, 6 por conta da família. Você consegue linkar pela experiência se a aceitação é boa ou não? Só vou fazer um combo, já. Além dessa aceitação, a faixa etária também dessa população do condomínio interfere também na aceitação ou não? É interessante, ela colocou, resumiu. A própria pergunta já é uma resposta, porque é exatamente isso que ela falou. Muitas vezes, quando a família é maior, a gente já sente uma certa resistência, porque ela sabe que ali ela já vai pagar mais. No coletivo, não. No coletivo, ela está na aba de todos, né? E contrapartida, aquele apartamento com casal, uma pessoa só, ela sabe que gasta menos. Então, ela vai ter o interesse de fazer. Então, é exatamente essas necessidades. Você vê que são necessidades, mas é isso que é justo. Porque se a pessoa ela tem mais pessoas dentro do apartamento, ela precisa pagar por aquilo. Então, e é resistente. Então, mas assim, a aprovação geralmente é maior. A gente tem uma boa aceitação. Pessoas mais de idade, realmente, eles concordam mais com o serviço, porque justamente são as pessoas que, de repente, mais pagam certinhos e menos gastam água. Né? Tem mais controle, menos desperdício.
até nos hábitos. Então, a gente tem uma aprovação boa dentro de condomínio, né? Geralmente, quando a gente faz um trabalho de visita, venda, a aceitação é muito boa. Perfeito. Caraca, velho. Já imaginava o contrário. Já imaginava que o público idoso teria mais dificuldade de aceitar do que o público jovem. Já imaginava que seria o contrário. Então, o público de mais idade aceita melhor a questão da individualização. É Ai, minha língua proporcional, travou. o consumo seria mais ou menos proporcional à idade, né? Porque os jovens, geralmente, eles não estão muito preocupados com a água. Sim. Não estão nem aí pra nada, né, cara? com as situações, né? Faz sentido. Muito sentido. Então, já a contrapartida não, né? Pessoas com mais idade já tem uma cabeça melhor, né? Já viveu muitas coisas, sabe de desperdício, Perfeito. sabe o que é pagar uma conta cara também, né? Então, ele não vai querer jogar ali o dinheiro dele pelo ralo. Então, geralmente a faixa etária maior ajuda. É mais né? consciente já. É mais consciente já, exatamente. Mais calejado mesmo, Caraca, sensacional, velho. Então, resumidamente, é algo simples, mas algo complexo também, Sim. né? Dá pra fazer em qualquer condomínio, qualquer empreendimento consegue fazer, desde que bem contratado, bem planejado, bem executado, depois bem mantido e gerenciado, velho. E aí uma é show de bola. E uma dica importante que eu acho que fica muito que quem está ouvindo, quem vai pegar essa informação e falar, poxa, quero individualizar, é saber a empresa certa, o escopo de serviço e essa empresa ela vai fazer só a instalação, ela faz um estudo, ela depois faz a leitura. É porque especializada. É especializada ou não? Quer complementar, Sanches? Não, era exatamente isso, porque às vezes vai falar, não, tem aquele empreiteiro que ele falou que faz, mas ele é especializado em fazer esse serviço? Ou ele vai só fazer o serviço e não vai fazer a leitura? Vai só instalar o Então medidor. qual que é o escopo, né? O que a empresa vai realizar? Então é um ponto de atenção para quem está nos ouvindo e assistindo. Né? Perfeito. Ping-pong? Vamos de ping-pong? Bora. Vamos de ping-pong. Vamos lá. Quem começa? Pode começar, velho. Vou começar dessa vez. Conhece o ping-pong já? Não. Ai, deixa eu Não. explicar então. São perguntas, tá? Tá, eu já imaginei. Rápidas. Eu tô nervoso, cara. Por quê? Pode- Agora você ficou nervoso não, agora? calma. Não, eu mesmo não tô gostando do... Nossa. É mesmo, cara? Nossa, Tô velho. muito- Relaxa. Eu tô muito Não, mas... engessado. O Lucas sabe, Ó, aqui... a câmera e o... Não, mas a gente aqui já aproveitou para dúvidas reais mesmo que a gente passa aqui, todos nós que atuamos em condomínio, assessoramos, são dúvidas realmente que nós trouxemos que são reais, né? Perfeito. Que acontece. Eu acho que assim, ficou muito Exato. bem esclarecido. Bom, essa pergunta é muito boa. Jean, se você tivesse que sobreviver em uma ilha deserta, quais 3 itens levaria consigo? Itens, tá? Então, pode descartar a família, porque às vezes a esposa vai assistir e vai falar que não levou. São itens, eu já facilito, né? Porque senão, Posso falar? claro, Claro. Três deve. itens numa 3. ilha deserta. itens para uma ilha Que deserta. você levaria pra uma ilha deserta. Tá. Fogo, Boa. água. E terra. Só faltou ele. O ar também, né? Mas é da É, o ar. força, né? Não, é fogo, água e uma cabaninha. É a cabaninha. É. O resto você Uma resolve ali na hora. barraca. O resto eu vou Você atrás. se virava lá. Lei da sobrevivência, boa. Quais são os seus rituais matinais ou noturnos que você considera essencial pra sua vida? Nossa. Caraca, pergunta O que você faz todo dia de manhã ou todo dia à noite que é essencial pra sua vida, cara? Cara, parece besteira, mas dentro do meu trabalho, tomar banho de manhã, né? Eu não É saio. importante, Boa. é Mas essencial. assim, agora, Excelente. tirando a brincadeira, eu já deixei de trabalhar por não ter água, por uma situação no condomínio, alguma coisa assim. Eu não saio sem tomar banho. Então, assim, se não tiver água para tomar banho, eu não saio. Luz, tudo bem. Se não tiver, você vai lá, esquenta, toma um banho e sai. Mas sem tomar banho, eu não saio de Difícil. casa. Então, para mim, essencial é tomar banho. Mas com moderação. Use a água moderadamente. Muito cuidado. Vamos lá. Você tem a chance de viajar no tempo. Gostaria de mudar algo no passado ou descobrir o que te aguarda no futuro? É, muito parecido. Opção ou mudar uma coisa no passado ou descobrir algo do futuro? É. É isso? Exato. Eu acredito que descobrir algo do futuro.
Não, eu ri de outra coisa, gente. É que essa daqui Essa aqui muito vai entrar na minha análise lá. Você vai lembrar, Felipe. Eu vou ser a última de novo. Fazer essa pergunta. Vai ser a última? Vai lá, E vai ter que ser sincera essa resposta, viu, gente? Então agora vamos fazer a minha aqui. A minha é bem de boa. Quando foi a última vez que você escreveu uma carta à mão? Cara, não lembro, cara. Você já escreveu carta, já? Então, tô tentando buscar na memória, porque faz muito tempo. Precisar o tempo eu já não sei. Mas você já escreveu carta mesmo? Já escreveu, cara? Eu já escrevi. Já escreveu carta Já. também? Já uma carta. Faz uns 20 anos. Porra, não escrevi uma Cara. carta, velho. Eu acredito que a minha por aí também. Faz muito tempo. Uma carta para um amigo. Caramba. Mas assim, muito tempo atrás. Eu nunca escrevi uma carta, cara. Vamos lá, Jean. Qual foi o melhor conselho que já recebeu e quem o deu? Cara, eu recebo vários conselhos, né, de amigos e tudo mais. Eu já te passei alguns já, cara. Felipe Fazer implante. poderia colocar. Ah, não. Esse é tranquilo, não. Mas amigos próximos, né, que nem a gente tem muito conselhos do próprio segmento, do próprio na questão, é a gente saber, não pode confiar em todo mundo, né? A gente tem que sempre estar com um passinho atrás e ficar de olho, porque nem todo mundo que está às vezes do seu lado, ele realmente é seu amigo, né? Então tem que ter esses olhos clínicos para você separar, né? Sim. Um do outro, né? Então acho que alguns amigos já me disseram isso, né? Saber diferenciar quem está ao seu lado para você saber quem realmente é de verdade e quem é de mentira, né? Então acho que Perfeito. esse é um que eu recebo sempre. Sim. Já dizia música, né? É. Ó, essa aqui eu preciso que você seja sincero, porque eu venho fazendo um estudo aqui no E Manutencast. para de se vem dado afastar do certo. microfone. Você tá se afastando do Eu tô microfone. falando. Tá fugindo, Não, tá fugindo. eu juro que é simples. É simples, de verdade. Você já experimentou comida de cachorro ou de gato? Nossa, essa é clássica. É clássica, né? Já saiu muitos. Sim. Aí, ó. viu? Velho. Gente, a minha come. análise tá correta. Tá correta. Tá Porque- correta. Inclusive eu tô com um filho pequeno de 2 anos agora e ele adora. Então, assim, é ruim, né? Então, você às vezes vê ele comendo e fala assim, eu vou colocar ali pra ver, né? Eu vou Que comer também gosto com tem. ele. É um Mas menino? É um menino. É isso. É um menino de 2 É anos. isso. É um estudo que eu... Qual a sua estatística, Elaine? Então, assim, mas já... Por enquanto, não dizer 100%. comer, mas já coloquei na boca pra sentir o... Todos os É 100%, homens já cara. responderam 100%. Eu já, 100%. lógico. Claro. É isso. Ela tem uma estatística que ela tá fazendo aqui. É. Vai aparecer E tá alguém. sendo Eu tô ganhando. assertivo, cara. E tá sendo assertivo que ela tá... A conclusão dela dá pra fazer até um artigo estudo. científico, É. cara. Quase o Dá pra censo, publicar né? uma tese ferrada disso aí, velho. Dá pra publicar uma tese ferrada. Jean, obrigado, irmão. Obrigado por ter vindo Obrigado, aqui falar Jean. sobre Muito individuação de obrigada. água, cara. Muito esclarecedor. Muito esclarecedor Eu mesmo. agradeço o convite a todos, né? Então, assim, quando quiser, é só chamar. Demorou, cara. Obrigado mesmo. Manutencista, eu espero que você tenha gostado, tenha tirado as suas dúvidas com relação a esse item que, de novo, pode ser simples ou pode ser complexo, tudo vai depender da maneira com que você vai tocar isso aí. Se você tá assistindo esse podcast no YouTube, depois vai lá, procura Manutencast em todas as plataformas, a gente tá muito mais forte no Spotify. Dá lá, coloca 5 estrelinhas, cara, coloca uma classificação no Spotify. E o contrário também, se você tá no Spotify, tá ouvindo a gente, depois vai no youtube.com/manutenção predial pra poder ver esse bate-papo, aproveita, já se inscreve, clica no sininho da CSA pra ver isso de novo. E tudo mais, um forte abraço, até a próxima aí. Fui!